Boa noite, senhoras e senhores vampirentos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou fazer a leitura. Hoje é dia de leitura vampiresca, terça-feira. Eu vou fazer a leitura do conto Casa Tomada, do escritor, intelectual, tradutor argentino, franco-argentino, na verdade, Julio Cortázar. Eu vou fazer um pouquinho diferente dessa vez. Eu vou falar um pouquinho sobre o escritor, sobre o autor dessa narrativa breve, como os argentinos chamam, e também situar um pouquinho a nossa audiência aqui sobre o conto que eu vou ler. Enfim, esse conto, Casa Tomada, do Julio Cortázar, é um dos contos mais lidos, comentados e analisados do escritor. É um conto de narrativa fantástica, publicado pela primeira vez em 1946. Ele está nessa coletânea, nessa antologia de contos fantásticos, de literatura fantástica, organizada pelo Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Silvino Campo. Foi publicado pela Companhia das Letras. Excelente aqui, tem muita coisa muito legal, não só de escritores argentinos, como tem aqui escritores tão diversos quanto o Edgar Allan Poe, algum conto aqui que tem a verdade sobre o caso de M. Valdemar, tem Richard Francis Burton, enfim, muito legal, vale a pena. Aqui já fica aqui a recomendação do livro, publicado pela Companhia das Letras, sempre ótimas edições. Enfim, o conto de hoje, A Casa Tomada, fala de dois irmãos que vivem numa antiga casa de família em Buenos Aires. Eles são os últimos de sua genealogia. Eles têm dinheiro suficiente para não trabalhar e vivem em casa, só cuidando dos afazeres domésticos. É um casamento entre irmãos, que ele diz assim, são dois solteirões, né, que vivem assim só para cuidar da casa. A gente sabe o nome da Irene, que é uma personagem que vai aparecer bastante aqui, o irmão da Irene, que é o narrador, que faz em primeira pessoa, conta a história, e a casa também é um personagem. O Damo e eu, a gente tem falado bastante disso, de quando a cidade e o cenário também são personagens. E tem também os invasores, que a gente vai ver aqui no decorrer da narrativa. Ele é narrado em primeira pessoa, pelo irmão de Irene, essa personagem que é descrito. Ele tem um tom nostálgico, melancólico, ele tem um ritmo descritivo e ao mesmo tempo pausado, né? E aí uma curiosidade importante sobre esse conto é que o Julio Cortázar contava que a ideia do artigo surgiu de um pesadelo que ele teve num dia de verão. Logo que ele acordou, ele se dirigiu à máquina de escrever e, escreveu o conto. Então, essas forças estranhas, é digna de pesadelo, essa figura dos invasores. Então eu vou ler aqui o conto, vou deixar para a nossa audiência depois terem as conclusões. Não é uma leitura interpretativa, e sim só uma pequena introdução aqui a quem é o autor e que é o conto. Então vamos lá. Julio Cortázar, escritor argentino, nascido em Bruxelas, 1914, falecido em 1984. Ele é autor de Os Reis, 1949, Bestiário, 1951, Final do Jogo, 1956, Armas Secretas, 1959, Os Prêmios, 1960, História de Cronópios e de Famas, que é uma das obras mais conhecidas dele, 1962, e O Jogo da Amarelinha, 1963, também muito conhecido. Então vamos lá, o nome do conto é Casa Tomada. Gostávamos da casa porque, além de espaçosa e antiga, hoje que as casas antigas sucumbem à liquidação mais vantajosa de seus materiais, ela guardava as lembranças de nossos bisavós, do avô paterno, de nossos pais e de toda a infância. Irene e eu nos acostumamos a persistir ali sozinhos, o que era uma loucura, pois na casa podiam morar 8 pessoas sem incomodar umas às outras. Fazíamos a limpeza de manhã, levantando-nos às 7. Por volta das 11 horas eu deixava para Irene os últimos cômodos por arrumar e ia para a cozinha. Almoçávamos ao meio-dia, sempre pontuais,
Já não restava nada a fazer além de uns poucos pratos sujos. Era gratificante almoçar pensando na casa profunda e silenciosa e em como nos bastávamos para mantê-la limpa. Por vezes chegamos a pensar que fora ela que não deixou que nos casássemos. Irene rejeitou 2 pretendentes sem maiores motivos, e minha Maria Esther morreu antes que chegássemos a nos comprometer. Entramos nos 40 anos com a ideia não manifesta de que o nosso, um simples e silencioso casamento de irmãos, era a clausura necessária da genealogia assentada pelos bisavós em nossa casa. Um dia morreríamos ali, uns primos ociosos e esquivos ficariam com a casa e a demoliriam para enriquecer com o terreno e os tijolos. Ou talvez ela fosse justiceiramente tombada por nós mesmos antes que fosse tarde demais. Irene era uma menina nascida para não incomodar ninguém. Além de seus afazeres matinais, passava o resto do dia tricotando no sofá do quarto. Não sei por que tricotava tanto. Acho que as mulheres tricotam quando encontram nesse labor o grande pretexto para não fazer nada. Irene não era assim, sempre tricotava coisas necessárias, suéteres para o inverno, meias para mim, chales e coletes para ela. Às vezes tricotava um colete e depois o desfazia num instante, porque não gostava de algum detalhe. Era engraçado ver na cestinha um monte de lã encrespada, resistindo a perder sua forma de algumas horas. Aos sábados eu ia até o centro comprar lã. Irene confiava em meu gosto. Alegrava-se com as cores e nunca tive de devolver novelos. Eu aproveitava essas saídas para dar uma volta pelas livrarias e perguntar inutilmente se havia novidades em literatura francesa. Desde 1939, nada de valor chegava à Argentina. Mas é da casa que me interessa falar, da casa e de Irene, pois eu não tenho importância. Pergunto-me o que Irene faria sem o tricô. Alguém pode reler um livro, mas quando um pullover está pronto, não se pode repeti-lo sem escândalo. Um dia encontrei a gaveta debaixo da cômoda de canforeira, cheia de chales brancos, verdes e lilazes. Estavam com naftalina, empilhados como numa loja de miudezas. Não tive coragem de perguntar a Irene o que ela pretendia fazer com eles. Não precisávamos ganhar a vida. Recebíamos todo mês a renda dos campos e o dinheiro aumentava. Mas Irene só se distraía com o tricô. Mostrava uma destreza maravilhosa, e minhas horas voavam ao ver suas mãos como ouriços prateados, agulhas indo e vindo, e uma ou 2 cestinhas no chão onde se agitavam constantemente os novelos. Era bonito. Como não lembrar da distribuição da casa? A sala de jantar, um cômodo com gobelins, a biblioteca e 3 quartos grandes ficavam na parte mais retirada, que dá para Rodrigues Penha. Apenas um corredor, com uma porta de carvalho maciça, isolava essa parte da ala dianteira, onde havia um banheiro, a cozinha, nossos quartos e a sala de estar central, para a qual davam os quartos e o corredor. Entrava-se na casa por um saguão com maiólica, e a porta gradeada dava para a sala de estar. De maneira que a pessoa entrava pelo saguão, abria a porta e entrava na sala de estar. Nas laterais ficavam as portas de nossos quartos, e defronte o corredor que levava à parte mais retirada. Avançando pelo corredor, abria-se a porta de carvalho, e além dela começava o outro lado da casa. Ou então dava para virar à esquerda justamente antes da porta e seguir por um corredor mais estreito, que levava à cozinha e ao banheiro. Quando a porta estava aberta, notava-se que a casa era muito grande. Caso contrário, dava a impressão de um apartamento, desses que se constroem agora, onde mal dá para se movimentar. Irene e eu vivíamos sempre nessa parte da casa. Quase nunca ultrapassávamos a porta de carvalho, a não ser para fazer limpeza, pois é incrível como junta poeira nos móveis. Buenos Aires é uma cidade limpa, mas isso se deve a seus habitantes e não a outra coisa. Há pó demais no ar. A primeira lufada já se apalpa a poeira nos mármores dos consoles e entre os losangos dos tapetes de macramê.
Dá trabalho tirar bem o pó com o espanador, pois ele voa, paira no ar e logo depois se deposita novamente nos móveis e pianos. Sempre me lembrarei disso com nitidez porque foi simples e sem circunstâncias inúteis. Irene estava tricotando em seu quarto, eram 8 horas da noite e resolvi levar ao fogo a chaleirinha do mate. Segui pelo corredor até confrontar-me com a porta de carvalho encostado. E estava dobrando o canto em L que levava à cozinha quando ouvi algo na sala de jantar ou na biblioteca. O som chegava impreciso e surdo, como cadeiras tombando no tapete, ou um sussurro abafado de conversa. Escutei-o também, ao mesmo tempo, ou um segundo depois, no fundo do corredor, que vinha daqueles cômodos até a porta. Joguei-me contra a porta antes que fosse tarde demais, fechei-a de golpe apoiando o corpo. Felizmente a chave estava posta no nosso lado, e também tranquei o ferrolho grande, para maior segurança. Fui até a cozinha, esquentei a chaleirinha, e ao voltar com a bandeja do mate, disse para Irene: tive de fechar a porta do corredor. Tomaram a parte dos fundos. Ela deixou o tricô cair e me fitou com os olhos sérios e cansados. Tem certeza? Assenti. Então, disse recolhendo as agulhas, teremos de viver deste lado. Fiquei cevando o mate com muito cuidado, mas ela demorou um pouco para retomar seu trabalho. Lembro que estava usando um colete cinza. Eu gostava daquele colete. Foi difícil nos primeiros dias, porque tínhamos deixado na parte tomada muitas coisas de que gostávamos. Meus livros de literatura francesa, por exemplo, estavam todos na biblioteca. Irene sentia falta de uns tapetes, de um par de pantufas que tanto a abrigavam no inverno. Eu sentia falta de meu cachimbo de zimbro e acho que Irene pensou na garrafa de risperidina de muitos anos. Volta e meia, mas isso aconteceu apenas nos primeiros dias. Fechávamos alguma gaveta das cômodas e nos olhávamos com tristeza. Não está aqui. Mas também tivemos vantagens. A limpeza da casa se simplificou tanto que, mesmo nos levantando tardíssimo, às 9h30, por exemplo, não eram nem 11 horas e já estávamos de braços cruzados. Irene se acostumou a ir comigo para a cozinha e me ajudava a preparar o almoço. Pensamos bem e decidimos o seguinte: enquanto eu cuidava do almoço, Irene prepararia alguns pratos frios para comermos à noite. Ficamos contentes porque sempre foi incômodo ter de deixar os quartos ao entardecer para cozinhar. Agora nos bastavam a mesa do quarto de Irene e as travessas de fiambre. Irene estava contente porque tinha mais tempo para tricotar. Eu andava um pouco perdido por causa dos livros, mas para não afligir minha irmã, comecei a examinar a coleção de selos de papai, e isso me serviu para matar o tempo. Nós nos divertíamos muito, cada um com suas coisas, quase sempre reunidos no quarto de Irene, o mais confortável. Às vezes Irene dizia: veja este ponto que inventei, não parece o desenho de um trevo? Pouco depois era eu quem lhe punha diante dos olhos um quadradinho de papel para que visse a excelência de algum selo de Eupen e Malmedy. Estávamos bem e pouco a pouco começamos a não pensar. Pode-se viver sem pensar. Quando Irene sonhava em voz alta, eu logo perdi o sono. Jamais consegui me acostumar com aquela voz de estátua ou de papagaio, voz que vem dos sonhos, não da garganta. Irene dizia que meus sonhos consistiam em grandes solavancos que às vezes derrubavam o cobertor. A sala ficava entre nossos quartos, mas à noite se escutava qualquer coisa na casa. Ouvíamos a respiração e a tosse um do outro. Pressentíamos o gesto que leva ao interruptor do abajur, as insônias mútuas e frequentes. Afora isso, tudo na casa estava quieto. De dia eram os rumores domésticos, o roçar metálico das agulhas de tricô, o farfalhar das folhas do álbum filatélico sendo viradas. A porta de carvalho, acho que já disse isso, era maciça. Na cozinha e no banheiro, que ficavam ao lado da casa tomada, começávamos a falar mais alto, ou então Irene entoava umas canções de ninar.
Numa cozinha há muito barulho de louça e vidros para que os outros sons irrompam. Pouquíssimas vezes ali ficávamos em silêncio, mas quando voltávamos para os quartos e para a sala, a casa ficava quieta, na penumbra, e até passávamos mais devagar para não incomodá-los. Acho que era por isso que de noite, quando Irene começava a sonhar em voz alta, eu perdi o sono imediatamente. É quase a repetição da mesma coisa, sem as consequências. De noite costumo sentir sede, e antes de irmos nos deitar, eu disse a Irene que ia até a cozinha pegar um copo d'água. Da porta do quarto ela tricotava. Ouvi um barulho na cozinha. Talvez na cozinha, talvez no banheiro, porque no corredor em L abafava o som. Parei de forma brusca e isso chamou a atenção de Irene, e ela veio até o meu lado sem dizer palavra. Ficamos escutando os ruídos, percebendo claramente que eram deste lado da porta de carvalho, na cozinha e no banheiro, ou no próprio corredor, quase do nosso lado. Nem sequer nos olhamos. Apertei o braço de Irene e fomos correndo até a porta gradeada sem olhar para trás. Os ruídos soavam mais fortes, porém sempre surdos, às nossas costas. Fechei a porta de um só golpe e ficamos no saguão. Já não se ouvia nada. Tomaram esta parte, disse Irene. O tricô pendia de suas mãos e os fios iam até a porta e sob ela se perdiam. Ao ver que os novelos tinham ficado do outro lado, soltou o tricô sem olhá-lo. Teve tempo de trazer alguma coisa? Perguntei-lhe inutilmente. Não, nada. Só tínhamos a roupa do corpo. Lembrei dos 15.000 pesos no armário do meu quarto. Tarde demais. Como ainda me restava o relógio de pulso, vi que eram 11 da noite. Rodeei com o braço a cintura de Irene, acho que ela estava chorando, e assim fomos para a rua. Antes de nos afastarmos, senti pena. Fechei bem a porta da entrada e joguei a chave no bueiro. Vai que algum pobre diabo resolve roubar a casa e se enfiar ali a essa hora e com a casa tomada. É isso aí. Pessoal, muito obrigado. Boa noite. Aqui termina o conto. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. E esse aqui foi até rapidinho. Um abraço a todos.